Eu nasci na periferia do Rio de Janeiro, um bairro chamado Nova Iguaçu, e eu trabalhava na oficina do meu pai, desde muito novinho, a prática antiga, né? Você começa a trabalhar muito novo, e desde 12 anos eu trabalhava lá e eu via as pessoas chegarem bem arrumadas, falando bem, e era um ambiente muito diferente do que eu estava acostumado. E aí eu olhei para aquilo e falei, puxa, é isso que eu quero para mim. E ali eu comecei a alimentar a possibilidade de eu conseguir fazer direito, que na época que eu ingressei no direito, não era tão simples como é hoje. Hoje o processo é mais simples, hoje você tem muito mais oferta. Na época não era tão fácil assim. E eu não tinha ninguém formado na minha família, eu fui o primeiro. Então, eu descobri isso, para mim, virou um sacerdócio. Eu gosto muito do que eu faço. Eu acabei entrando e tive uma trajetória bem longa dentro do direito, aí, com especializações, enfim. Eu já estou há 25 anos aí advogando. Meu nome é Fábio Rangel, sou advogado, consultor e auditor tributário, e a minha história do direito, ela nasce de uma influência familiar. A minha família, ela tem uma história dentro do direito, no Ministério Público, no Judiciário, mas basicamente é bem curioso a minha entrada no direito, porque eu nunca tive a vontade de ser advogado. Eu fui mais por influência do meu avô a fazer uma faculdade de Direito, aquela história do, olha, eu vou te ajudar, mas desde que seja o Direito. Então, o Direito foi meio que uma opção imposta. Nós fazíamos um curso para o Ministério Público. A gente fazia para ingresso no Ministério Público, concurso no Ministério Público, a gente fazia um curso que era promovido pelo próprio Ministério Público. E aí conheci Fábio no curso do Ministério Público, a gente começou a trocar alguma figurinha, eu atuava muito no âmbito penal, e o Fábio já estava conectado com o direito tributário, apareceram algumas oportunidades de trabalho para mim no direito tributário, a gente conversou, deu afinidade, deu match no que a gente pensava, enfim. Nós trouxemos, fizemos o primeiro trabalho, desse primeiro trabalho nós fomos para o segundo trabalho, e cara, vamos começar um escritório, aí começamos, montamos a Ramalho Rangel, e aí a gente começou só no tributário, e depois a gente foi ampliando para as outras áreas. O Alexandre ele tem um viés muito conservador, muito tradicional, muito voltado para a área do contencioso judicial. Enquanto eu diria mais arrojado, mais voltado à tecnologia, mais a uma área digital e muito mais voltado à área consultiva e à área administrativa. Então, com isso, a gente acaba diferenciando a atuação da Ramalho Rangel. A gente consegue conjugar dois polos que não são comuns numa banca de advogados. Então, hoje eu considero a Ramalho Rangel um diferencial. Você está sendo composto por uma banca de advogados e consultores com uma atuação bem ampliada. E é uma atuação muito necessária no direito corporativo, porque o direito corporativo ele acaba sendo um ambiente multidisciplinar. Você é demandado em todas as áreas que compõem o segmento empresarial. Então, como o Alexandre já mencionou, é importante que você tenha um conhecimento em todas as áreas, navegue em todas as áreas. Então, a Ramalho Rangel é um escritório que a gente já tá no mercado desde 2011. A gente atua... Inicialmente, o nosso feeling inicial era o direito tributário, que era o nosso match inicial ali, que a gente tinha uma afinidade maior. E a gente foi verificando a necessidade de ampliar a gestão do escritório, muito mais por feedback do próprio cliente. O escritório de advocacia passou por alguns momentos, né? Não nosso, a advocacia de uma maneira geral. Existiu um momento onde os escritórios estavam segregando as operações. Ou seja, eu tinha todas as áreas, e aí eu pegava um especialista de uma área, abria um escritório do outro lado. Então a gente ia segregando essas operações. E quando a gente foi chegando na advocacia, já estava tendo um movimento reverso. Os clientes não queriam mais o escritório especialista no tributário, no societário. Por quê? Porque ele ficava com muitos escritórios e tinha que ter processos em todos eles. Então, a não ser os gigantes do mercado, né, os Big Four, os outros começou a ter um movimento de concentração. Os escritórios voltaram a atuar no full service especializado. Porque antes ele era muito mais concentrado, e ele passou a ser o full service especializado. Eu acredito que a credibilidade ela se consolida ao tempo. Atuamos antes até da nossa sociedade de maneira individualizada, né, como o Alexandre colocou, e a gente continuou trazendo determinados princípios para a nossa atuação enquanto banca de advogados. E um princípio que a gente considera um princípio muito importante é você estar sempre ao lado do cliente. E esse, inclusive, é o grande desafio de um crescimento sustentável de uma banca de advogados. É você conseguir dar crescimento,
É você conseguir ampliar o teu rol de atuação e você, enquanto líder de uma banca, estar próximo do teu cliente sempre que ele necessita. Então, isso eu acredito que traz muita credibilidade, ou seja, nós temos uma banca, nós temos tecnologia, nós temos toda uma operação estruturada, mas é a história do cliente quando tem um problema, ele vai ligar e vai falar com o Fábio Rangel, ele vai ligar e vai falar com o Alexandre Ramalho. O varejo é o nosso principal cliente. Nós temos clientes da indústria, né? Temos clientes do atacado, mas o varejo é o nosso maior segmento. A gente é bem focado no ramo principalmente de supermercado, o ramo alimentício, né? A gente foi entrando nesse grupo e a gente foi se fortalecendo, foi crescendo a cada dia, foi conseguindo resultados e, enfim, a gente acabou hoje, acho que talvez a nossa carteira tenha aí uns 80% de supermercado, e aí a gente tem alguma coisa de indústria, mas o nosso forte maior é varejo. Nós temos uma advocacia, eu vou chamar ela de artesanal, porque ela é de fato artesanal. A gente trabalha com muita tecnologia embarcada, hoje tem muita coisa, né, tecnológica, mas a gente ainda está muito, pelo menos é assim, eu e Fábio, que somos a liderança do escritório, a gente ainda gosta de estar muito conectado com tudo, então a gente ainda vê tudo, né? É óbvio que talvez aí num processo evolutivo maior isso tenha que ser modificado, mas como a gente tem, eu principalmente lido muito com os clientes na ponta, os decisores, e fica muito concentrado, então você precisa ter uma visão abrangente. Lidamos com a Ramalho Rangel considerando como uma empresa, o fundamento de uma empresa jurídica que precisa ter tecnologia, precisa ter fluxos, precisa ter processo e precisa ter rotina. Então, independentemente do relacionamento, nós temos aqui por excelência o seguinte, olha, a parte estratégica, a parte humanizada, aquela sensibilidade que você precisa ter para entender que o problema do seu cliente é como se fosse o seu, nós temos isso como um pilar. Trago para mim um ensinamento que eu tive do meu avô, que é faça do seu dia de trabalho todo dia como se fosse o primeiro. Então isso acaba me motivando. E por a gente conseguir conectar essa realidade da Ramalho Rangel num ambiente híbrido, né? Quando eu digo híbrido, ser multidisciplinar, onde eu acabo liderando assim, a banca do contencioso administrativo, dessa parte consultiva, isso acaba sendo muito motivador para mim. Então, na verdade, enquanto profissional, eu sou movido a desafios. Eu não posso ter a mesma realidade, a mesma rotina todos os dias. Então, você vir para o escritório, fazer o que você faz e ter o desafio de alcançar um objetivo, eu acho que é isso que me faz estar aqui todos os dias. A gente se sente cansado, é óbvio, né? Uma avalanche de trabalho muito grande e uma avalanche de informação, porque você não tem só avalanche de trabalho. Você tem uma avalanche de informação. Mas assim, eu não me vejo em outra profissão que não fosse advocacia. Eu gosto muito do que eu faço.